palavra sobre a tua vida hoje, acerca daquilo que o Senhor me fez entender durante essa semana. Durante essa semana estive ministrando na nossa reunião de diáconos e presbíteros aqui. Estive ministrando também no retiro Flame Teens, ministrando hoje aqui também. Então, foi uma semana de buscas na presença de Deus, para tentar, de alguma maneira, ajustar a frequência e entender o que Ele queria falar ao coração da igreja, em cada um desses momentos. E juntando as peças do quebra-cabeça, identificando aquilo que Ele vem falando ao meu coração durante esses dias. Eu entendi algo da parte de Deus e eu quero compartilhar com vocês nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Você está disponível para isso? Aleluia? Então diga o meu lugar. Não, mais forte, diga o meu lugar. Não é na multidão dos comuns. Amém? O meu lugar, o seu lugar, não é na multidão dos comuns. Essa é uma declaração muito forte, meus amados, que talvez a maioria de nós não entenda a profundidade espiritual que existe nela. A declaração que eu não faço parte, o meu lugar não é na multidão dos comuns, é uma declaração muito forte. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você abra comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Ali no versículo 3, é um versículo muito conhecido. Nós lemos durante a nossa caminhada com Jesus, durante a nossa vida, muitas vezes. Esse texto de Romanos 12 nos dá uma direção clara e firme. Ele está dizendo, não se amoldem, é uma ordem, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha também é NVI, mas acho que é NVI 2023. Tem algumas coisinhas, tipo experimentar e comprovar. Tá mais ali. Amém? Quantos conhecem esse texto? Esse texto é de extrema importância para a nossa vida como filhos e filhas de Deus nessa terra. De extrema importância para que nós venhamos ter uma perspectiva firme acerca da ideia de Deus durante esse nosso tempo de vida nessa terra. Esse texto fala padrão deste mundo. E quando nós lemos esse versículo, esse texto, parece que imediatamente a nossa mente é levada para o sentido mais pesado disso, de se amoldar ao mundo. O que vem na sua cabeça? Se amoldar ao mundo. Vem uma vida dissoluta, uma vida de vícios, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de iniquidade, uma vida totalmente deturpada, uma vida cheia de iniquidades. Não é verdade? Você não tem essa percepção quando esse texto é lido? Sim ou não? Vamos lá, vamos ser francos. Essa é a percepção da maioria de nós. A maioria de nós. E a gente acaba ligando o radar nessa frequência. A gente liga o nosso radar, a nossa atenção, só nessa frequência, acerca dessas coisas. A gente liga o nosso radar para perceber os tanques de guerra, para perceber os caminhões que trazem as bombas bélicas do inferno. Então a gente liga o radar nessa frequência e a gente fica ligado, fica alerta quanto a essas questões. Mas, querido, padrão, quando a palavra padrão é empregada, padrão está falando de cultura. Padrão está falando de comportamento. Padrão está falando de maneira de pensar, maneira de se relacionar, maneira de enxergar as coisas dessa vida. Padrão está falando de tudo isso. E tudo que é padrão, meus amados, se torna comum, sim ou não? Tudo que é padrão se torna comum. Se você tem a mesma idade que eu, ou um pouquinho mais velho, você vai lembrar que na nossa época não tinha calça agarrada para homem. Sim ou não?
Era difícil, cara. Era difícil. Só quem era roqueiro mesmo, metaleiro, que usava umas calças agarradas, daquela de couro ainda. Não é verdade? Você lembra, Silvinho? Aquelas calças você usava, não? Não. Era difícil, meu irmão. Ou sertanejão mesmo, né? Mas aí era outra pegada. E mesmo com a calça agarrada, você via que, né? Era outra pegada, né? Mas a gente não via, era mais aquela calça reta, sim ou não? Aquela calça reta. Então era o padrão naqueles dias. Hoje dificilmente você encontra uma calça reta. Não é verdade? Hoje veio da reta, foi para slim. Quem usa slim? Eu uso slim. Alguém usa slim? Até slim está liberado. Aí tem a skinny. Eu não vou perguntar aos meninos que usam skinny, tá? Aí tem a super skinny, que é quase uma meia de compressão, né? E aí você já entra no lado das leggings, né? Leggings masculinas. Eu não uso, né? Mas tem gente que usa. Então, foi sendo gerado um padrão. Estou falando num conceito de moda, ok? Num conceito de moda. Quem assistia novela nas antigas, assim? E você já deu uma olhadinha, não vou falar que você assiste, mas você deu uma olhadinha numa novela atual? O padrão cinematográfico da gravação dessas novelas mudou ou não? Mudou. Mudou. Todo o padrão cinematográfico mudou. Hoje você já não encontra esse tipo de conteúdo como era gravado antigamente. Porque senão ele se torna desinteressante. Sim ou não? O tipo de filmagem, de captação, não mudou, Cabral? Diz aí. Cabral não tá nem aí, tá nem aí. Tá aqui, filho? Não, primeiro eu. Mudou ou não mudou? Mudou. Ele não sabe nem o que eu estou falando. É o quê? A esposa dele tinha ouvido e falou... Chegou assim, ó. Estava do ladinho dele. É sobre a gravação das novelas. Aí ele, entendeu? Se ligou. Mudou. Então tudo que é padrão se torna comum. Tudo que é padrão se torna normal. É o que a maioria pensa, é o que a maioria vive, é o que é comum para todos. Eu lembro quando saiu o celular, cara, era difícil alguém ter um celular. Eu comprei um celular usado, era um Samsung de flip, daquele que abria assim. Eu comprei de um amigo meu cigano. A procedência era top. Era top, era assim, tô falando sério. Ele vinha junto com o edredom. Aí eu comprei o jogo. Tô brincando, nós temos irmãos. Você vê que tem uma congregação de irmãos ciganos aqui? O pastor dele é muito gente boa. Então comprei ali, mas era muito difícil, cara, você ter um celular. Muito difícil. Hoje é difícil quem não tem celular. Alguém aqui não tem celular? Não, pera lá. Você não tem porque quebrou, Helenita. É uma outra situação. Né? O Mateus não tem porque ele está proibido de ter. Né? Porque senão você tinha. Né? Kleber, né? Cleverson. Kleber. Cleiton. Eu sabia que era o Cleosvaldo, não, ou Cleiton. Não tem celular, Cleiton? Mas a esposa tem, né? Tem. Tá vendo? É difícil alguém não ter. Mas em outra época era difícil alguém ter. O padrão mudou. O padrão se tornou comum para todos. Quem está entendendo, sim ou não? Por isso, meu amado, entenda uma coisa. Em grande parte, as quedas das pessoas em relação ao pecado não começam necessariamente na tentação. Não começa na tentação. Mas elas começam antes disso, numa maneira de pensar diferente
da cultura do céu. Quando ela começa a mudar isso dentro da sua mente, dentro do seu coração, ali ela começa um processo de queda. Ou seja, começa na maneira de pensar que é diferente da cultura do céu, que é diferente do que a palavra de Deus fala, mas é comum para a maioria das pessoas do meu dia a dia. É comum para a maioria das pessoas do meu trabalho. Homens, sejam sinceros, no seu ambiente de trabalho, não precisa levantar a mão nem responder, só pensa comigo. É comum entre os homens trocarem via mensagens, vídeos obscenos? Em muitos ambientes de trabalho isso é mais do que normal. Sim ou não? Mas é comum para quem? É comum dentro de uma cultura do céu? Ou dentro de um padrão de pessoas que nem mesmo conhecem o teu Deus? Vocês estão entendendo? Então esse tipo de cultura vai fragilizando a nossa mente, vai fragilizando a nossa alma, nosso coração, vai fragilizando o nosso espírito, vai nos tornando fracos diante das investidas do diabo. Então vem a tentação e nós cedemos. Ninguém cai do dia para a noite. Fala para o teu irmão, ninguém cai do dia para a noite. Ninguém. Ninguém cai do dia para a noite. Tudo começa, de muito tempo antes. Começa trabalhando a tua mente, tornando você com a mesma mente da multidão dos comuns. Mas você não é comum, em nome de Jesus, amém? Você não é comum. Você não é um produto de um padrão cultural desse mundo. Amém ou não amém? Você não é o produto de um padrão cultural deste mundo. Você é fruto de um plano extraordinário de Deus. Amém? Mas é preciso estar atento, querido. Por quê? Para quê? Para a sua real natureza. É preciso estar atento para a sua real natureza. No Evangelho de João, no capítulo 17, fala que nós somos deste mundo. Amém? Amém nada, misericórdia. O texto fala que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém ou não amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos inseridos dentro desse grande sistema, mas nós não somos uma parte integrada dele. Seguir na contramão daquilo que culturalmente é comum para o mundo não é algo fácil. Eu não vou contar uma historinha aqui para você, é tão fácil, meu Deus, é só pensar positivo que você vai conseguir. Não é, meu irmão. Não é. Para a galerinha jovem, pensar positivo, querido, na hora que você está no meio de uma tentação, não vai funcionar. A palavra fala que você tem que fugir da aparência do mal, amém? Pareceu mal, carga o pé, vaza. Vaza, entendeu? Porque o pensamento positivo, pensa em flores, pensa em... Não, meu irmão. Seguir na contramão daquilo que culturalmente é comum ao seu redor não é algo fácil, mas quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele via em você todo o potencial necessário para que você pudesse caminhar justamente na contramão daquilo que culturalmente é padrão, é comum para o mundo. Foi isso que Ele viu em você. Andar, querido, contra o padrão vai requerer de nós uma conexão constante com o Pai. Andar contra o padrão vai requerer de nós perseverança, vai requerer de nós maturidade, vai requerer de nós uma convicção inabalável por meio da fé. Vai requerer de nós. E eu vou ser franco para vocês, essas são características que não são encontradas na maioria daqueles que hoje se identificam como cristãos. Não são encontradas. Por quê, pastor? Porque essas características são características de uma vida que está em constante movimento.
São características de uma vida que está em constante busca, em constante aperfeiçoamento. E o que nós vimos hoje, nesses dias, em uma grande parte, é uma vida cristã de estagnação. Uma vida cristã de estagnação. Sabe, amados, um dos maiores inimigos do avanço do evangelho no mundo não é necessariamente a perseguição que nós vemos acontecendo contra as igrejas em nações onde o evangelho é proibido. Não é isso. Porque o que nós observamos é que quanto mais essas igrejas são perseguidas, mais elas se multiplicam. Numericamente falando, isso é incrível. É incrível. Eu não sei se você já ouviu isso, mas certa vez um pastor americano estava preocupado com a missão na África e tudo que estava acontecendo lá, e ele foi até lá, e ele conheceu o trabalho que estava sendo feito ali nos povos africanos, e ele ficou muito feliz, e ele pediu a oportunidade de estar orando por aquele povo, para que Deus pudesse suprir as necessidades que eles tinham. E aí esse pastor que estava lá no campo, um africano também, falou para ele: não, pastor, somos nós que queremos orar por vocês. Somos nós. Porque vocês têm tudo, mas vivem uma vida de estagnação. E nós que estamos aqui em extrema dificuldade, cara, nós não largamos Deus por nada. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em tudo. Se tem ou não tem, Deus continua sendo Deus e nós o amamos por isso. Então nós é que queremos orar por vocês na abundância de vocês, para que o coração de vocês possa voltar a se converter ao Senhor. Você está entendendo a profundidade disso, meu irmão? Então, um dos maiores inimigos do avanço do evangelho do mundo se chama a estagnação. A estagnação de todo cristão. As pessoas estão ficando cada vez mais confortáveis, queridos, dentro dos seus estilos de culto. Eu sou um cara que eu prezo muito pela excelência, meu irmão. Eu quero que esse ambiente aqui seja um ambiente agradável, com certeza. Porque se temos condições de você não passar calor, glória a Deus, vamos botar um ar-condicionado. O som precisa ser bem regulado para que você possa entender o que está sendo ministrado, o que está sendo pregado. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Aleluia? Mas tudo isso não pode roubar, querido, a essência do que é um culto. Não pode roubar o entendimento de para quem é o culto. Está entendendo, meu irmão? Amém ou não amém? Amém. Tem um visitante hoje. Como é seu nome, meu irmão? Como? Francisco. Hoje nós vamos startar de novo o café na cantina. Então você, Francisco, o único visitante hoje, né, Francisco? Então você hoje ganhou um café na nossa cafeteria, um cappuccino. Você escolhe o que você quiser. Não aplaude não. Não aplaude não. Não aplaude não. Eu queria ter visitante suficiente para gastar R$1.000 hoje de café ali, ó. Só de cápsula da máquina. Vocês estão entendendo, gente? O foco não pode ser roubado. Eu estava vendo um videozinho hoje também, porque a igreja lá, meu Deus, que demais, a excelência, meu Deus, top, é mesmo, o que tem lá? Eles dão um café lá, que é com borda de Nutella dentro da xícara e tal. Pô, o que impactou o cara foi isso. Não grave isso não bote isso não, que vão saber quem é. Dentro de um ambiente de culto, o que impactou ele foi um café com borda de Nutella. Não foi a manifestação da glória, não foi um paralítico que foi curado, não foi uma restauração como houve aqui hoje na vida desses jovens e adolescentes em relação aos seus pais. Não foi isso, foi um café, cara. Está entendendo? Então não adianta o povo vir para a igreja e se sentir confortável no culto, mas não ser tocado pelo Senhor, tocado pela presença. Não adianta vir e estar confortável no culto, ouvir uma palavra, que eles saiam do culto, meu Deus, parece que eu saí de uma sessão de massagem. Pode ser que você saia, meu irmão, glória a Deus por isso, amém?
Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas isso aqui não é uma sessão de massagem, meu irmão. Isso aqui é um encontro com Deus, e sempre quando eu me encontro com Deus, eu perco algo de mim e ganho algo dEle. Está entendendo? Esse é o ponto. As nossas palavras, que têm saído nesses púlpitos por aí, têm massageado o ego das pessoas de tal maneira, é lógico que elas querem ficar na igreja. É lógico que elas querem. Mas é uma vida de consumidores, elas vêm de culto em culto, não tem um propósito, não ganha a vida de ninguém, não evangeliza ninguém, não ora por ninguém, não cura o enfermo, não liberta um endemoniado. Não serve em nenhum ministério. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas está confortável. Mas vive uma vida de estagnação. Querido, eu tenho que sair do culto com a convicção que sem Deus eu nada sou e nada posso fazer. Eu tenho que sair do culto com o meu coração cheio de temor. Falar, cara, o que eu vou fazer essa semana para agradar o coração do Pai? O que eu vou fazer essa semana para que eu possa viver esse propósito de acordo com o coração dele? Eu tenho que sair do culto, querido. Aleluia. Com um senso muito apurado da minha missão, da minha chamada. Você foi chamado para algo, amém? Cutuca esse irmão que está do teu lado, que ele está meio letárgico assim, ó, cutuca ele e fala, você foi chamado para algo, querido. Deus te chamou para algo. Tem um propósito dele na sua vida. Eu preciso sair de um culto como esse, com o meu coração cheio de temor pelo Senhor. É dessa maneira que eu tenho que sair. Todos nós, amados, queremos e precisamos de palavras que nos estimulem. Afinal de contas, nós somos humanos. Quem é humano aqui? Quem não é? Oh, teve gente que não levantou a mão. Eu fiquei meio preocupado agora. Esse mundo está meio louco. Estou vendo uns robôs diferentes aí, né? Quem já viu Exterminador do Futuro? Meu, quando eu vi que o nome do negócio era Skynet, eu falei, os caras estão fazendo hoje, não é do filme, tá? Skynet, o nome. É mesmo, pastor? É. Vigia, varão. Daqui a pouco o Exterminador do Futuro aparece aí, eu quero ver. Se você não vai se apegar com Jesus, não. Então, amados, nós somos humanos. É natural que haja uma necessidade em nós de receber certas palavras que nos estimulem, que nos coloquem para cima. Quando o anjo do Senhor falou com Gideão, o que ele falou? De cara. Gideão estava na peleja. Estava lá malhando trigo num lugar que não tinha nada a ver, estava lá no lagar. O que o anjo falou para ele? Ninguém sabe. Então tá bom, vamos ler aqui então. Ninguém sabe. O anjo falou, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo. Você está todo lascado numa situação difícil, aparece um anjo para você e fala, o Senhor é contigo. Como é que você vai se sentir? Meu irmão, você vai dar umas 3 suspiradas, vai se colocar de pé e... Eu sabia. Ele jamais me abandonou. O Senhor é contigo, homem valoroso. Essa era a palavra de estímulo do Senhor sobre a vida de Gideão, porque ele não se enxergava assim. Não se entendia assim, não se via dessa forma. Mas depois dessa palavra de estímulo, de impulsionamento sobre a vida de Gideão, o que aconteceu? Na sequência, o Senhor deixa clara a missão que ele tinha para Gideão. Então não tem problema nenhum você receber uma palavra que vai dar aquele gás. Amém ou não amém? Que vai dar aquele gás em você, vai colocar você de pé, vai fazer você sacudir a poeira, vai fazer você olhar os teus olhos, voltar os teus olhos para o Senhor, voltar para o teu propósito. Não faz mal nenhum você receber essa palavra, amém? Desde que na sequência você entenda o propósito pelo qual o Senhor está fazendo isso, a missão que Ele tem confiado a você. Amém ou não amém? O que Gideão faz depois disso? Ele dá passos na direção dessa missão. E aí a gente vê o desenrolar de toda essa história. É o poste ídolo caindo, ele tomando essa posição dentro da sua casa, é ele banindo a idolatria, é ele pegando a galera, indo lá com 300 e malhando. Eu ia falar, não posso. Malhando o sarrafo na vida dos inimigos do povo de Deus, que quebravam tudo, destruíam tudo. Sim ou não? Sim ou não?
Gideão dá passos nessa direção. Então é natural, meus amados, você querer, eu querer receber palavras sobre vitórias financeiras, palavras sobre vitórias emocionais, vitórias intelectuais acerca dos teus estudos. Quem tem o sonho de fazer um intercâmbio? Uma galera. E se Deus tem isso para você, você não gostaria de receber uma palavra profética liberada sobre você, sim ou não? Então a gente quer receber palavras que têm a ver com essas vitórias, vitórias físicas, né, curas. E não há problema nisso, porque Deus faz tudo isso acontecer, amém? Amém? Mas eu não posso só me preocupar com isso, eu preciso me preocupar, querido. Eu preciso me preocupar com a vitória do Evangelho sendo pregado. Tive menos amém agora do que antes, vocês notou? Eu preciso me preocupar com a vitória de vidas que hoje, nesse dia, não foram para o inferno, mas foram salvas. Está entendendo? Eu preciso me preocupar, querido, com a vitória da igreja sobre as portas do inferno, conforme a promessa dita pelo Senhor. É com isso que eu preciso me preocupar. Sabe por quê? Porque isso está ligado à minha essência espiritual. Essas coisas estão conectadas ao meu DNA espiritual, quem eu sou em Deus. Quanto mais o nosso coração se enche das coisas desse mundo, mais parecido com o mundo nós seremos. Sim ou não? Você já transitou entre galeras na sua vida? Você andava com uma galera que tinha um estilo. Aí você trocou a roda de amigos e de repente você começou a andar com uma outra galera. Cara, você mudou completamente. Eu já fui regueiro. Já fui. Inclusive, Tadeu tocou... Cadê o Tadeu? Tadeu tocou comigo numa época de reggae, de regueiro. Mas também já fui metaleiro. Cabeludo. Não foi, meu amor? Cabeludo. Tem foto, não tem provas. Já fui. Mas também já fui da rave, da eletrônica. Entendeu? Então, cada um desses estágios da minha vida, eu era de um jeito. Eu me parecia de um jeito. Eu estava transitando entre lugares, então eu me tornava parecido com aquele ambiente, sim ou não? Sim ou não? Sim, por quê? Se você não estava lá, você não sabe? Você não viu a foto minha? Mas isso acontece. Quem já andou com quem não deveria e ficou parecido com quem não deveria? Entende o que eu quero dizer? Então, quanto mais eu me encho das coisas desse mundo, das preocupações desse mundo, daquilo que é valoroso, valioso para esse mundo, das prioridades desse mundo, quanto mais eu me encho do pensamento, da linha de pensamento desse mundo, mais parecido com esse mundo eu me torno. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? O nosso DNA espiritual vai sendo corrompido, meus amados. Ficamos cada vez mais distante do plano original de ser imagem e semelhança do nosso Abba. Agora, eu não estou dizendo para você se enfiar dentro de uma caverna e se tornar um ermitão. Eu não tenho celular, eu não falo com ninguém, eu me comunico só por fumaça. Ou por fumaça, ou por... Esses dias, meus irmãos, eu recebi uma mensagem de texto. Uma mensagem de texto. Eu comprei o compensado para fazer a cantina e a mulher do compensado, ela me mandou um SMS. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, cara, que apareceu na tela, mas eu não sabia onde é que estava essa mensagem. Eu entrei no Instagram, eu entrei no WhatsApp, eu entrei no meu e-mail. Falei, cara, onde é que está isso, velho? Aí veio aquela memória do Motorola, do jogo de cobrinha. Cara, era mensagem de texto, SMS. Aí eu entrei e estava lá. Aí eu pude me contactar com ela. Inclusive, mandei uma foto para ela, por SMS.
Então eu não estou falando para você se tornar alguém antissocial, não se relacionar com as pessoas. Afinal de contas, nós estamos no mundo. Amém? Você vai atender clientes, você vai se relacionar com colegas de trabalho, com colegas da escola. É necessário que nós estejamos vivendo essa vida, mas vivendo ela com propósito. Amém ou amém? Aquele que anuncia as boas novas, é muito importante que ele seja alguém que caia na graça de todo o povo, como diz no livro de Atos, acerca da igreja. A igreja se multiplicava, porque aqueles que eram parte da igreja, eles caíam na graça do povo, ou seja, eles eram amáveis, todo mundo queria estar perto deles, eles eram envolventes, o estilo de vida deles era gostoso, todo mundo queria viver aquilo. Você está entendendo? Então esse é o perfil de alguém que está pregando as boas novas de Jesus. Então eu não estou pedindo para que você se afaste. O que eu quero que você entenda, e repito mais uma vez para você, é que você está no mundo, mas você não é do mundo. Fala para alguém perto de você, para ver se ele acorda aí. Fala para ele assim, ei, você está no mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Há um propósito maior, há um propósito mais poderoso em viver os planos de Deus. Amém, queridos? A palavra fala em João 3,8, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A. Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Amém? O que eu posso compreender aqui, dentro desses dois textos, é que uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida impulsionada pelo Senhor, é uma vida de constante mudança. É uma vida de constante mudança, uma vida de constante crescimento, uma vida com Deus é uma vida onde não há espaço para estagnação. Por isso, eu repito a vocês, o seu lugar não é na multidão dos comuns. Amém? Você crê? Por que você está falando isso, pastor? É tão legal ser comum? É legal ser comum? Quem acha legal ser comum? Não precisa levantar a mão. Em primeiro lugar, você tem que parar de lutar nesse pensamento, porque não tem como você ser comum. Só há um você na face da terra, amém? Só há um você. Só há um você com essa impressão digital. Só há um você com essa impressão ocular. Só há um de você. Então a sua natureza criada por Deus, já é uma natureza de não ser comum, mas de ser único. A questão é que aqueles que querem ser comum na sua mente, no seu estilo de vida, são aqueles que não anseiam pelo sobrenatural. O comum não anseia pelo sobrenatural. O comum está preso no que nós chamamos de a corrida dos ratos. Quem já viu esse videozinho no YouTube? A corrida dos ratos. Você viu, Gabriel? Depois você vai no YouTube e bota assim, ó, a corrida dos ratos. Você vai ver que videozinho bacana para você ter uma visão mais aberta acerca da vida. Então, nessa corrida, o comum, ele não quer primeiro dar para receber depois. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de tempo. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de compaixão. O comum não quer saber disso. De primeiro dar para depois receber. O comum não quer perder a sua vida para encontrá-la em Cristo. Ele não quer. O comum não quer dar tudo de si pela aliança que ele fez com Jesus. O comum não quer viver como parte do corpo de Cristo. Ele prefere ser uma prótese. Você conhece algum irmão que é uma prótese? Ele não vive a realidade do corpo. Ele não está junto. Tem um evento, tem um pastor de fora, tem um fulano, que ele revela a placa do carro, ele revela o CPF, ele revela o seu nome no Serasa, o profeta vai estar, aí ele vem no dia do evento. Ele é uma prótese. Ele é uma peruca. Está entendendo? Você conhece o irmão peruca? É isso.
Ele é uma prótese, ele não é parte do corpo. Ele não vive a realidade como o corpo de Cristo. Ele não vive a alegria do corpo, ele não vive as lutas do corpo, ele não vive as vitórias do corpo, ele não luta junto, ele não vence junto. É uma prótese. Meu irmão, a direção da sua vida não é a direção para onde todo mundo está correndo. A direção da sua vida não é o lugar para onde todo mundo, as massas estão indo, a opinião está sendo direcionada. Não, a direção da sua vida, querido. Entenda isso, a direção da sua vida é para onde a palavra de Deus está apontando. A direção da sua vida é para onde o céu está apontando. A direção da sua vida é para onde o coração de Deus está apontando. Aleluia? Os filhos de Deus são aqueles que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Então, quem governa a sua vida? Quem direciona você, meu amado? Meu irmão, Deus ungiu você. Ah, vocês não estão animados com isso, não. Deus nos ungiu, queridos. Deus nos ungiu para um propósito. Você sabe o que é ser ungido? Quer um exemplo do que é ser ungido? Vamos lá. Vamos aqui fazer uma interação. Vocês estão muito desanimados. Tem uma população, uma galera aqui, né? Está todo mundo no mesmo lado, né? Quem está desse lado aqui? Deixa eu ver, todo mundo levantou a mão? Isso. É que às vezes você está aqui, mas você se identifica como o que está do lado de lá. Hoje em dia está assim. Né? É meio louco o negócio, né? O que é ser ungido? Está todo mundo aqui sentado numa cadeira preta, sim ou não? Está todo mundo aqui virado para frente, aqui, sim ou não? Está todo mundo sentado. Não é verdade? Vocês não estão sentados, gente? Está todo mundo aqui sentado. Está todo mundo aqui feliz, olha para o rostinho deles. Todo mundo feliz, ó. Todo mundo aqui vai fazer um pix para mim depois. Todo mundo. Ó, glória. Então o que é ser ungido? Vem cá, Gabriel. Vocês estão vendo? Está todo mundo num padrão, né? Aí Deus me ungiu. O que aconteceu? Deus me separou. Todo mundo ali está continuando com o seu estilo de vida. Né? Ó, felizes. Com um pix depois, todo mundo feliz. Isso. Não, você vem cá, você é ungido. Você é separado. É que o pessoal de lá não viu você, Gabriel, como você está bonito hoje. Isso é ser ungido, querido. Ser ungido é separado por Deus para um propósito maior que a sua própria vida. É estar fora do plano que a maioria está vivendo, mas você não vai viver a mesma coisa, porque você não é a maioria do comum. Você é separado por Deus, sim ou não? Amém? Vocês entenderam agora o que é ser ungido? Obrigado, Gabriel. Você é um ungido incrível. Isso é ser ungido, meu irmão. Isso é ter a unção de Deus sobre você. O ungido não vai trilhar o mesmo caminho. Não vai. O ungido não vai ter o mesmo nível de comprometimento. O ungido não vai ter o mesmo nível de renúncia. Assim como o ungido também não vai ter o mesmo nível de recompensa, de galardão, de milagre, de poder, de autoridade. Não vai. Por quê? Porque ele foi separado. E ele se submeteu à unção. Ele correspondeu à unção que há sobre a vida dele. Ele não está mais na multidão dos comuns. Deus o separou. Amém ou não amém? Não sei se vocês estão acreditando muito. Deixa eu ler um texto então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Só para ver se acende uma chama aí, uma faísca no seu coração. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo separado de Deus, para propósito, a anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não. Vocês estão muito desanimados. Quer mais um? Vamos lá, mais um então, para acender a chama do teu coração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Para ver se você crê agora. Paulo está falando isso. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Agora você acredita que você é ungido?
Você acredita que o Senhor te separou para um propósito? Porque agora não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. É a palavra que está falando. Então declara isso sobre a tua vida. Diga, Ele me escolheu. Ele me remiu. Ele me purificou. Ele me salvou. Ele me ungiu. Aleluia. Profetize sobre essa pessoa do seu lado aí. Fala para ele, Ele te escolheu para ser seu povo. Ele te remiu de uma vida destruída. Ele te purificou dos seus pecados e iniquidades. Ele te salvou para uma eternidade com Ele. Ele te ungiu para um propósito sobrenatural. Ainda nessa terra, enquanto você viver. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Isso é uma verdade do Senhor sobre a tua vida. O teu lugar não é na multidão dos comuns. O teu lugar não é na multidão dos comuns. Pare de pensar dessa maneira. Pare de crer dessa maneira. Igreja, tem filho de Deus querendo viver uma vida normal. Filho de Deus querendo viver uma vida normal. Você está entendendo isso? A gravidade disso? Meu irmão, normal para quem? Normal para quem? Amados, se Deus é Deus na vida de alguém, o normal para essa pessoa deve ser o normal para quem? Ficou confuso para você? Vamos lá. Se Deus é Deus na minha vida, o que deve ser normal para mim, deve ser o que é normal para aquele que governa a minha vida, certo? E quem governa a minha vida? Então é o normal de quem que tem que ser normal para mim? Está entendendo? Para algumas pessoas, por exemplo, eu vou falar o mais simples. Para algumas pessoas não é normal você frequentar tantos cultos, 2, durante a semana. Para algumas pessoas não é normal. Elas ficam escandalizadas com isso. Meu Deus, você é um fanático? E você ainda vai na célula? Meu Deus! Fizeram lavagem cerebral com você, meu Deus. Aí eu olho para a realidade do céu, é dia e noite, noite e dia, adorando o Senhor, na presença dEle. Eu não entendo. Porque quando eu olho para a realidade do céu, e olho para a realidade que essas pessoas acham normal, eu não consigo encontrar uma conexão. Eu não consigo. Aí o meu filho agora ele só quer saber de orar. Antes o menino saía, ele jogava bola, ele saía, ia para a balada, saía com os amigos. Agora ele fica só querendo saber de oração, quer ir para o culto, aqueles pais que não sabem nada da vida do filho, né, cara? Ele ouve outra, ele só quer saber do culto flame. Fica lá num tal de TENS, da igreja. Igreja, cara. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor, cara. Os filhos são flechas na aljava. Eu lembro de um pai e de uma mãe que ficava reclamando porque o culto de jovens terminava tarde. O culto terminava horário padrão. Aí a menina ficava com o pessoal na igreja, velho, jogando ping-pong. Ficava com os irmãos. Depois ia para casa. Deixada na porta de casa. Aí não tá demais, aí saiu da igreja. Aí depois de um tempo fui ver as fotinhas, a menina com o namoradinho na caipirosca, e pá. Aí tá bom. Aí não precisa ter horário. O errado era a igreja. O problema era o que estava acontecendo aqui. Aquilo é normal, mas normal para quem?
Normal para o mundo, normal para a multidão dos comuns. Normal para aqueles que não têm aliança com o Senhor. O lugar do meu filho é na presença de Deus. Meu filho tem que ser um homem muito melhor do que eu fui. Um pai melhor do que eu fui, um marido melhor do que eu fui. Se ele for pastor, se for isso que Deus tem para ele, cara, ele vai ser um pastor muito melhor do que eu. Muito melhor. Vocês estão entendendo, gente? Então, padrão normal de quem, meu irmão? Padrão normal de quem? Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender isso. Qual é o padrão de Deus para a sua vida, querido? O padrão de Deus para a sua vida lá no seu casamento é fechar o pau todo dia. É esse cabo de guerra para saber quem está certo. Esse é o padrão? Hã? Está entendendo, meu irmão? Então, qual que é o padrão? Qual que é o normal de Deus para isso? Isso é o normal lá fora. Isso é normal lá fora. Um pai trabalha 15, 16, 18 horas por dia, atrás de dinheiro, esquecendo da sua família. Isso é o padrão? Padrão de quem? Vocês estão entendendo, meu irmão? Então essa é uma realidade. O que é normal para o mundo não é normal para mim, não é normal para você. Eu não sou do mundo. Eu estou nele, mas eu não sou dele. Está entendendo? Normal para mim e para você é o que é normal para Deus. É o que é normal para o Senhor. Então, meu amado, entenda que tem um nível mais alto preparado para você. Tem um nível superior, acima dessa corrida dos ratos. Acima de padrões morais ou espirituais que o mundo possa colocar diante de você. Tem um nível mais alto, tem um nível onde você pode ser mais cheio do Espírito Santo, tem um nível onde você pode fluir nos dons do Espírito, tem um nível onde teu coração permanece incendiado, onde as coisas da vida não ficam te desanimando. Eu estou desanimado, por quê? Eu não sei. Eu desanimei de mim mesmo. Essas coisas não têm mais poder sobre você. Não tem mais poder sobre a sua vida emocional, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Não tem mais poder, querido. Tem um nível mais alto em que a única coisa que importa de fato para você, é a razão da sua vida, é fazer a vontade de Deus, é permanecer na presença dEle. Então, meu amado, não se amolde a essa cultura do que é comum. Não se amolde. Não se amolde a essa cultura de viver do que é comum. É comum para quem? Para pessoas que não conhecem o Pai. Mas para quem conhece o Pai, a cultura é a cultura que emana do coração dele, querido. Há um nível mais alto para você. Há um nível mais alto. Aleluia. Não seja alguém com uma alma cheia e um espírito vazio, meu amado. Não seja assim. A palavra ordena: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia.